Olá, muito bem-vindo novamente. Continuando essa aula, iremos falar sobre os componentes do computador e suas funções. Bom, o computador tem vários componentes externos e internos. Nesta aula, vamos falar sobre os principais componentes de um computador e conhecer a função de cada um. Iniciaremos pelos componentes externos. Monitor. Bom, o monitor é o mais importante dispositivo de entrada e saída de dados de um PC. Ele dá a você a situação imediata do que está acontecendo no computador. A informação que necessita ser apresentada visualmente é enviada ao monitor através da placa de vídeo, que converte os sinais elétricos da CPU para minúsculos pontos de cor chamados pixels. Eles formam a imagem na tela. O monitor exibe informações em forma visual, usando texto e elementos gráficos. A parte do monitor que exibe as informações é chamada tela. Como a tela de uma televisão, a tela de um computador pode mostrar inúmeras imagens paradas ou em movimento. Teclado. O teclado é um periférico de entrada de dados, ou seja, através dele, muitas informações podem ser inseridas no PC. A principal finalidade do teclado é digitar textos no computador. Existem vários padrões de teclado, entre eles o teclado padrão IBM PC, que possui 101 teclas que se dividem em 4 grupos. Primeiro, grupo numérico. Localiza-se à direita do teclado. Além dos números, também estão nesse grupo os caracteres de multiplicação, divisão, subtração, adição e numlock. Segundo, alfanumérico. Corresponde à maioria das teclas e é composto pelas teclas de caracteres alfabéticos, numéricos e de símbolos especiais. As principais são ESC, Tab, Caps Lock, Shift, Ctrl, Alt, Enter e Backspace. Terceiro, controle de tela. Tem funções diferentes de acordo com o software que vai usar, e são elas: Print Screen, Scroll Look, Pause Break, Insert, Delete ou Del, Home, End, Page Up, Page Down e setas de direção. Quarto e último grupo, funções. É composto pelas teclas de F1 até F12 e as funções das teclas mudam de acordo com o programa que irá usar. Bom, outro componente importante de um computador é o mouse. O mouse é um periférico de entrada de dados. Ele funciona como um ponteiro na tela, que chama-se cursor. Gabinete. O gabinete é a estrutura onde são montados todos os componentes do microcomputador: fonte, placa-mãe, drivers, disco rígido, CD-ROM, etc. Geralmente, o gabinete é confundido com a CPU, que é a unidade central de processamento. A CPU é apenas o processador. É no gabinete onde ficam guardados os componentes internos do microcomputador, que serão o próximo assunto que abordaremos. Componentes internos. Placa-mãe. A placa-mãe, ela acopla todos os componentes de um computador, ou seja, é onde todos os equipamentos se encaixam. É uma placa de circuitos composta de caminhos de dados, que são chamados barramentos, e lacunas, que servem para encaixar os equipamentos, os chamados slots. Ela é responsável pelo encaminhamento dos dados de um lado para o outro, ou seja, de dispositivos externos para o processador ou para a memória. Além de permitir o tráfego de informação, a placa-mãe também alimenta alguns periféricos com a energia elétrica que recebe da fonte do gabinete. Processador. O processador é o cérebro do computador. Ele também é chamado de microprocessador ou CPU e é responsável por processar as informações do PC. Memória. A função da memória é armazenar dados. Existem diversos tipos de memórias permanentes e virtuais, cada uma com função definida. Fonte de alimentação. A fonte de alimentação é o módulo que fornece energia elétrica ao microcomputador. As fontes de alimentação utilizadas hoje em dia são do tipo chaveada, aumenta o rendimento e torna a fonte mais compacta. HD. HD, ou disco rígido, é o local onde se instala o sistema operacional, Windows, Linux, por exemplo, e onde armazenamos nossos arquivos, Word, Excel, pastas, fotos, vídeos, entre outros.
Nele se cria uma memória virtual quando necessário. Pode também ser chamado de um Winchester. Impressora. Uma impressora transfere dados de um computador para o papel. Você não precisa de impressora para usar o computador, mas se tiver uma, poderá imprimir e-mails, cartões, convites, anúncios e outros materiais. Muitas pessoas também preferem imprimir suas fotos em casa. Alto-falantes. Os alto-falantes são usados para emitir som. Eles podem vir embutidos na unidade de sistema ou ser conectados com cabos. São eles que permitem ouvir música e efeitos de som no computador. Modem. Para conectar o computador à internet, você precisa de um modem, que é um dispositivo que envia e recebe informações do computador por linha telefônica ou cabo de alta velocidade. Às vezes, os modems vêm embutidos na unidade de sistema, mas os de alta velocidade normalmente são componentes separados. Bom, pessoal, é isso. Esses são os principais componentes internos e externos de um computador. Iremos finalizar aqui essa aula. Até mais e bons estudos!